abalados, né? Foram maduros o suficiente e provaram, né? E provaram isso, né? No jogo de ontem. Cara, isso foi muito importante, né, cara? Entraram com o pé no chão, não desistiram nunca. É isso, cara. Isso que eu falo aqui. Você não pode desistir, né? A última bola ali tem que ser sua. E isso a garotada ontem mostrou, né? E serve de alerta também. Por mais que o Flamengo tenha ganho o jogo de ontem, foi campeão, né? Mas serve de alerta para o próximo jogo. Porque o Flamengo, né, sapecou lá, mas não tem nada garantido. Eu costumo falar sempre isso, né? Eu sei que por 4, tem muita gente falando que já está classificado. Eu prefiro ir com os pés no chão. Eu sei que. E sempre respeitando o adversário. Eu sei que foi uma goleada. O Flamengo atropelou o Olímpia fora de casa. Atropelou mesmo. E era para ter sido demais. Né? Era para ter sido demais ali. Os 7-0 ali, eu acho que era o resultado legítimo da partida. Né? Só que o Flamengo é aquilo, né? O Flamengo perde muitos gols, né? O Flamengo chega aquele toquezinho ali e continua perdendo gols ainda. Isso às vezes me irrita bastante. Mas beleza, se continuar nessa pegada, perdendo os gols que perdem e ganhando as partidas, ok, tá beleza, a gente deixa passar. Mas que sirva de alerta para o time profissional, porque jogo é jogo. Lelê, só para você, não sei se você já viu esses números, né? Como eu disse, o Jorge Jesus, o início dele, 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. O início do Domi, para você ter uma noção, 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Do Rogério Ceni, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E do Renato Gaúcho, 8 vitórias, nenhum empate, 1 derrota, com 30 gols marcados e apenas 8 gols sofridos. E lembrando que o Renato ele estreou na fase de mata-mata, né, dos torneios, como por exemplo da Libertadores, onde a gente vinha de um momento muito conturbado. O time vai tranquilo, né, Lelê? O time vai tranquilo. Teve esse tropeço aí, tivemos esse tropeço contra o Inter, jogamos muito bem contra o Sport, e o time agora retomando novamente ao caminho de várias vitórias aí, uma em sequência, para a gente poder buscar as Copas, buscar uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro, em especial começando amanhã, um jogo muito importante para a gente caminhar para novamente a sequência de vitórias que o Renato iniciou quando chegou no Flamengo, né? Essa sequência que o Flamengo teve é muito importante porque, por mais que teve aquela derrota atípica contra o Internacional, a gente não deixou se abater. Na Libertadores mudou a chave, trouxe uma grande vitória, deu um grande passo aí para amanhã concretizar essa classificação para semis. No Brasileiro não deixou se abater pela última derrota também, focou. Foi até um jogo meio estilo treino, né? Você viu que o Flamengo dosou bem a energia, não ficou intenso os 90 minutos, mas soube também controlar para não deixar perder a intensidade e dar espaço ao esporte. Então, tudo isso, né, é muito importante, principalmente para mostrar o emocional dos jogadores, que, assim, não sei você, Marquinhos, Bruno e a galera aí do chat, é o que mais me preocupa, é o emocional de alguns jogadores do Flamengo que se deixa abalar muito fácil, que perde a cabeça muito fácil em momentos que não é necessário na partida. Mas fora isso, o Renato está tendo um início brilhante, inclusive eu fiz uma imagem, né, para colocar na live lá no canal hoje, a respeito dessa comparação, porque assim, o Renato não chegou em qualquer momento, chegou num momento que o Flamengo estava meio conturbado com aquele lance, né, do Rogério Ceni, chegou em momento que pegou assim o Flamengo na bucha, já com grandes partidas aí do Brasileiro, com partidas da Libertadores, né? Pegou já o Flamengo em cima com uma maratona, não teve tempo para treinar, mas o pouco tempo que teve, o Renato soube organizar a sua casa, soube pontuar algumas coisas, conforme ele falou, né, de alguns erros que ele já vinha observando. E aí a gente está vendo aí os efeitos agora dentro de campo e principalmente deu uma motivação tão grande para a questão do nosso setor ofensivo e deu mobilidade para alguns jogadores que a gente sabe, né, Marquinhos, que tem que ter espaço. O Arrascaeta, por exemplo, é um jogador que não é de posição e nem é estático. Ele é um jogador que tem que ter essa mobilidade, tem que ter essa liberdade dentro de campo, porque ele é muito criativo. Então, se ele estiver na esquerda, na direita ou no corredor central, ele vai fazer uma mágica em algum momento da partida. É o que acontece. Na maioria das vezes, algumas assistências são dele, ou às vezes ele dá assistência e já aparece também na pequena área para receber. Então, essa mobilidade e a chegada do Renato somou tanto que os números aí estão provando aí, até pelo saldo de gols, mas também pelos 9 jogos aí, 8 vitórias e somente uma derrota, né? Então, nenhum empate, inclusive. Excelente campanha aí, que a gente permaneça nessa pegada. De ontem para hoje saiu essa informação. O Flamengo que vem tendo problema no sistema defensivo, né? Apesar do Léo Pereira ter feito uma ótima partida contra o Sport, o Bruno Viana, o Renato está trabalhando ele ainda, Gustavo Henrique,
que está com essa situação aí de doença. Enfim, o Rodrigo Caio, que já foi falado, que só vai voltar mês que vem. Então, o sistema defensivo do Flamengo, que está com muitos problemas, e o Marcos Braz falou que tem nomes, falou pra gente lá no Raulinho de Oliveira, que tem nomes de olho. E de ontem, nomes acontecendo. E de ontem para hoje, até dar o crédito ao Mengão Melhor, ao Pedro do Mengão Melhor, que trouxe a informação do zagueiro, o Robson Bambu, que está no Nice, né? E o zagueiro já passou por Santos, Atlético Paranaense, e ele chegaria para suprir a carência no setor que o Flamengo está. Então, assim, surgiu mais esse nome de ontem para hoje. Tem a situação do Lianco, né? Tem o Rodrigo Eli, que foi falado, e o Robson Bambu aí, como todos os outros jogadores, os times lá de fora, o Nice, por exemplo, está esperando uma proposta melhor lá da Europa, porque a permanência deles na Europa é tido como, na visão do Nice, o próprio Rodrigo Eli também, o Lianco, preferem ficar lá fora. Se não chegar proposta nenhuma, eles vão ouvir e aceitar essas propostas que o Flamengo tem aí colocando. Que vocês aceitem que dói menos. Agora, em relação aos zagueiros, gente, eu não vejo nenhum desses três, né, que estão sendo ventilados, um zagueiro, um xerife, que é o que a gente está precisando. E eu não estou aqui querendo diminuir o futebol de A, B ou C, mas a gente quer alguém para resolver o nosso problema, né? A gente quer alguém que chegue, né? Porque, assim, jogadores bons, zagueiros bons, que estão até melhorando, a gente tem um Noga que é muito bom, é um menino promissor e assim, vai ser no futuro, eu tenho certeza, um zagueiraço, e já é um grande zagueiro. A gente tem o Léo Pereira que está melhorando, a gente tem o Gustavo Henrique que está bem, também tá, assim, mas a gente não tem, o nosso zagueirão, o nosso xerifão é o Rodrigo Caio. E o Rodrigo Caio, infelizmente, tem se machucado muito, não tem jogado tanto. Então, o que a gente está. E o que vamos lá, a lacuna que a gente quer preencher não é de um bom zagueiro, é do zagueiro. É o zagueiro para fazer a par com o Rodrigo Caio. E aí eu acho que é por isso que a gente está sentindo um pouco assim, né? Vamos dizer assim, decepcionados, porque a gente esperava aquele nome, um nome que viesse para resolver. É claro que a gente teve no passado o Paulo Mari, que ninguém esperava nada, e aqui ele virou o zagueirão que ele virou, né? O grande zagueiro que ele virou. Então, isso pode acontecer novamente? Pode, né? Pode. Mas, assim, é sempre uma incógnita, né? Então, eu acho que por isso que eu concordei com o Júlio quando ele falou o nome, para mim, seria o Davi Luiz, porque eu acho que é um nome que já vem... Pode dar errado? Pode, mas vamos dizer assim, a chance de dar errado é muito menor. A chance de dar errado é muito menor. Desses três, eu ainda, apesar de o pessoal não gostar tanto, assim, e eu vou te ser sincera que eu não acompanhei principalmente o futebol deles na Europa, mas pelo fato de não ter, da questão da lesão, que tem muita lesão, pela questão de quantas vezes jogou e tudo, eu até prefiro o Robson. Mas não é para mim, não é o ideal. Nenhum desses, para mim, é o ideal, assim, sinceramente. Podem vir, podem calar minha boca, eu espero que sim, eu não estou dizendo que são jogadores ruins. Eu só acho que a gente está precisando do zagueiro, entendeu? Aquele cara que chegue e diga, esse pedaço aqui é meu, porque eu vou ser titular desse negócio. Investir na base, o Noga, o Otávio. Então, queria saber a sua opinião, Lelê. Então, na minha visão, se for para apostar em um zagueiro, é melhor apostar no Noga, que é uma cria do Ninho, que está vindo bem, como você mesmo falou, Marquinhos, com relação à base, ele está pronto. Acho que só falta a gente ver ele rendendo profissional. Acho que ele vai ter muito futuro. Vai ser aquela joia que, lapidando aos poucos, principalmente na mão aí do Renato, que tem muita experiência também com essa alavancada de garotos para o profissional. Eu acho que a tendência é de o Noga se tornar um zagueiraço aí do Flamengo e ter muito, mas muito futuro. Porque, assim, o Robson Bambu, ele é um cara novo também, tem só 23 anos. Eu só vi ele, eu não me lembro dele jogando no Santos, tá? Para me falar assim para vocês, mas contra o Atlético Paranaense eu lembro. Ele, inclusive, fazia dupla de zaga com o Léo Pereira, né? Que é nosso zagueiro hoje ali, que inclusive tá fixo. Ele foi campeão pelo Atlético Paranaense e tudo, mas nunca foi um zagueiro que me encheu os olhos, que me fez olhar com mais carinho e falar assim: olha, é um zagueiro interessante para o Flamengo dar uma olhada. Nunca foi, assim, para mim é um zagueiro mediano. E é como a Simone falou, né? Um beijo, muito bom fazer live com a Simone, ela estava super sumida, inclusive, né? Mas assim, como a Simone falou, eu acho que para arriscar, para ter um a mais no elenco, o Flamengo não precisa. Vai ficar um time inflado e o que a gente está precisando são de zagueiros ou outras contratações, como está chegando aí, que entre para tomar conta do recado, para disputar uma titularidade, para acirrar aquela concorrência positiva dentro do elenco com jogadores de qualidade.
E o Bambu, eu acho que não é esse caso. O Robson Bambu, acho que não é esse caso. Acho que ele vai chegar assim como o Bruno Viana chegou. Quando for precisar, vai ser utilizado, mas não vai ser aquele zagueiro que vai nos passar confiança de falar o Robson Bambu hoje é titular. Então, eu acho que por conta disso eu não traria. E a questão do Lian, como o Julião já passou aqui, né, em primeira mão para a galera, se ele já está acertado com o Betis e não vai vir, então eu acho melhor a gente voltar para a garotada da base.